pela confirmação da morte do zagueiro com a esquerdo. PVC, André Hernan, bom dia para vocês. É difícil, né, a gente fazer um programa que é para ser animado, falando de futebol, de jogos, depois de uma morte de um jogador de apenas 27 anos, né? E a gente vê futebol como sinônimo de vida, de alegria, de saúde. Então é uma notícia que deixa a gente muito chateado. Foi confirmada na noite desta terça-feira a morte do jogador em decorrência de morte encefálica depois de uma parada cardiorrespiratória. PVC, bom dia. Bom dia. Eu acho que a coisa mais triste de tudo, que é claro que a situação é muito triste, é saber que ele tem um filho recém-nascido. Né? Ele tem um filho de 10 dias e um filho que não vai conhecer o pai, e mesmo o filho mais velho, que também é uma criança, que vai ter um drama gigantesco. Aliás, vou fazer um parêntese aqui para comemorar a vida de outro jeito. No domingo comemorou 15 anos de vida o Theo Clement, filho do Paulo Júlio Clement, falecido no acidente do avião da Chapecoense em 2016. O Theo tá lindo e tricolor. Acho que a parte mais triste de tudo é você pensar na criança recém-nascida. Agora, claro que tem o jogador. Acho que ficou algumas reflexões e algumas perguntas para serem respondidas. Eu tenho precocemente as minhas respostas, mas os especialistas é que precisam dar as deles. A primeira, o Morumbi fez tudo o que estava ao seu alcance? Me parece que sim, diferentemente de 2004, no caso Serginho. O Serginho morreu de parada cardiorrespiratória 1 hora depois de sair do Morumbi, porque não tinha o atendimento necessário, com desfibrilador e com ambulância aparelhada naquele tempo. E acho que o caso Serginho salvou momentaneamente a vida do esquerdo, porque havia desfibrilador, havia ambulância, havia atendimento adequado dentro do estádio. E ele morreu numa situação muito parecida quando o lateral Antônio Puerta, do Sevilla, em 2007, 5 dias depois de sofrer a parada cardiorrespiratória no campo, de encefalopatia, porque a parada cardiorrespiratória gerou um problema de irrigação do sangue no cérebro e causou um segundo problema. E a segunda pergunta é: por que um jogador que teve arritmia diagnosticada aos 17 anos pôde jogar dos 17 aos 27? Que é uma pergunta que os médicos do Cerro, do Peñarol, do Nacional, da Federação Uruguaia é que podem responder. São muitas perguntas mesmo, que a gente vai, obviamente, acompanhar nos próximos dias, e é necessário que a gente acompanhe para a gente se preparar para casos como esse no futuro, né? Porque a gente sabe que vão acontecer. Essa história que você lembrou do Serginho, né, é o que fica na memória de todo mundo, o PVC. E ontem a gente viu, no Fim de Papo, o Renan se emocionando muito com essa história, que aconteceu há 20 anos atrás. Como isso afeta, né, a todos nós, mas principalmente quem estava ali envolvido no campo, na cobertura. E aí a gente pergunta, André, né, como essa tragédia pode afetar os jogadores do São Paulo, que tem que entrar em campo no Morumbi, no local onde o esquerdo caiu e se sentiu mal antes de ser levado ao Hospital Albert Einstein há 5 dias. A questão dos jogadores do São Paulo o vestiário já estava muito emocionado nos últimos dias, né? Não só no CT, nos treinamentos, mas também nos jogos. Eu pude presenciar, o Michel Araújo passou do meu lado saindo de campo no domingo, quando ele pergunta como é que estava o esquerdo, e falaram para ele: olha, não está bem, tá grave, teve uma piora. Então ele sai de campo chorando bastante, e ele na reza ali do vestiário pós-vitória, em cima do Vitória pelo Brasileiro, ele agradece e pede uma oração ali, um pensamento positivo para os jogadores na roda de reza depois da partida. Então, Michel Araújo, Caleri e Rafinha estavam ontem à noite no Albert Einstein até o horário mais ou menos que foi o anúncio da partida do esquerdo. Então, assim, os jogadores estão muito comovidos, mas é uma questão que mostra que o elenco do São Paulo é um elenco diferente, que essa
mudança de perfil de elenco que a gente vem falando do São Paulo, esses caras são muito fechados, né? São muito unidos, né? E o São Paulo deu uma demonstração para o Nacional, para os torcedores do Nacional, para os torcedores do São Paulo, o quanto o clube uruguaio se sentiu acolhido nesses dias em que ele esteve internado. Então, assim, obviamente, os jogadores querem ir ao enterro, existe uma programação que já está sendo feita para um avião fretado, e isso está na liderança o Caleri, o Michel Araújo, que era amigo do Esquerdo, e também o Rafinha. A diretoria já vai dar uma liberação se conseguirem esse voo amanhã, mas obviamente existe também um foco no jogo de hoje. Conversei com algumas pessoas que estão lá no CT, na concentração do São Paulo, e há um foco para o jogo de hoje, e muito em função de vencer o jogo de hoje para homenagear o Esquerdo. Vai ter uma série de homenagens antes do jogo, a torcida vai fazer as suas homenagens, então assim, há uma diferença também importante, pelo menos que me disseram hoje pela manhã, que há um momento de muita tristeza, de muita lamentação. São Paulo fez o que pôde, mas também sabe que hoje à noite tem um compromisso importante. Então, são coisas que é preciso separar e pelo que está acontecendo hoje dentro do São Paulo, há uma separação muito clara sobre o que vai acontecer no jogo, o foco no jogo e as homenagens que vem acontecendo e toda a ajuda que o São Paulo tem dado nesses últimos dias. Muito legal, Arnan, esse bastidor que você trouxe dos jogadores, de tudo que eles têm feito, muito bonito, né? A gente sabe que o jogo vai acontecer, mas fica aqui na nossa enquete a pergunta: você acha que deveria ser adiado? Sim ou não? Diga aí seu voto, já daqui a pouco eu vou perguntar para o PVC e para o Arnan a opinião deles. A gente sabe que a CBF vai fazer um minuto de silêncio em todos os jogos desta quarta-feira e, obviamente, muitas homenagens por parte da entidade. O Éder Traschini está acompanhando toda... Diga. Não, só um detalhe, não há nenhum movimento do São Paulo que vá partir do São Paulo para tentar adiamento da partida, bater na porta da CBF e falar, olha, estamos aqui sem condições psicológicas para jogar. Não tem movimento nenhum do São Paulo para adiamento da partida. Muito pelo contrário, o jogo está marcado, o time se preparou, o time está treinado, vai para o jogo e não há essa hipótese partindo do São Paulo para adiar a partida hoje. Boa. Vamos colocar na nossa conversa o Éder Traschini, repórter que está acompanhando essa história de perto. Bom dia, Éder. Bom dia, Dom, Hernan, PVC, todo mundo que acompanha de primeira. Eu estive com o Hernan também lá no jogo no Morumbi nos 2 dias, né? No dia do ocorrido contra o Nacional, no dia do jogo contra o Vitória. E assim, o clima era bastante pesado. Para quem acompanha um pouco a nossa profissão, sabe sobre a zona mista que acontece depois da partida, e geralmente os jogadores demoram para vir do vestiário para falar com a imprensa ali na zona mista, e no jogo contra o Vitória, que foi o subsequente, né, logo depois do jogo contra o Nacional, isso foi feito muito rapidamente, os jogadores já deixaram o vestiário e foram para suas casas. No jogo contra o Nacional, o Caleri chegou a se posicionar para falar na zona mista, mas se sentiu mal, assim, não via... argumentou que não via sentido em falar sobre a partida diante do que tinha acontecido com o Esquerdo, então ele voltou para a zona mista só para fazer um pronunciamento sobre o Esquerdo. O Caleri é um dos que mais sentiu, ele e o Michel. O Caleri ligava todos os dias para o presidente, para o diretor do Nacional, oferecendo ajuda, assim, ajuda de qualquer tipo, se precisasse de uma casa, de uma ajuda jurídica, de tudo. Fala, PVC. Não só, talvez por ele estar mais perto, né? Porque na hora que acontece, acho que o Baez é que se aproxima e tenta socorrer. Na nossa transmissão no Paramount tem uma confusão, eu não me meto na história no começo. A primeira informação parece que vem do campo, de que podia ter sido o Baez, mas não tem informação precisa. Aí eu falo, pela posição do campo, é o Esquerdo. E o Caleri está na frente ali, está bem perto dele. Então o Caleri acompanhou o movimento. Talvez por isso tenha sido o cara que mais tinha se chocado. E o Nestor. Então, os dois estavam no ataque. E a bola estava no campo de ataque do Nacional e os jogadores de frente do São Paulo eram que estavam mais próximos do Esquerdo quando ele tem o problema. E o Caleri, então, ele vai no hospital, vai no hotel também do Nacional algumas vezes,
O São Paulo chega a fazer... O Lucas em campo ainda fez uma reza ali, né? Uma oração, até segurando no pé do esquerdo. E depois, no primeiro treino lá no CT da Barra Funda, tem uma roda de oração pelo esquerdo. São Paulo entra com a camisa força esquerdo. Então foram dias de muita angústia no São Paulo. O Felipe Espíndola, que é assessor do São Paulo, acho que há mais de 30 anos já, talvez, fez uma postagem no Instagram que reflete um pouco do que foram esses dias, né? Ele foi um dos caras que saiu do Morumbi naquele dia no jogo contra o Nacional e foi direto para o Hospital Albert Einstein para ver se conseguia ajudar em alguma coisa. Então foi muito esse o espírito ali do São Paulo, todo mundo tentando fazer alguma coisa para poder ajudar, tudo que estava dentro do que eles poderiam fazer, os jogadores do São Paulo queriam ter feito, fizeram orações, essa questão de ligar e se oferecer ajuda para os dirigentes do Nacional. O São Paulo tem um costume, assim como diversos clubes brasileiros, de postar os vídeos dos bastidores, principalmente quando vence, né? E o vídeo dos bastidores do jogo contra o Nacional não foi postado, foi adiado. O São Paulo comunicou que não havia clima algum para postar um vídeo desse, então foi adiado. E depois foi postado o vídeo já direto contra o Vitória. A gente não sabe se vai ser postado algum dia esse contra o Nacional, enfim. Mas no vídeo dos bastidores contra o Vitória, o vídeo começa com a declaração do Zubeldia pedindo orações, pedindo força em coletiva, né? E depois mostra também o Michel Araújo essa informação que o Renan falou, puxando ali uma reza, pedindo orações pelo esquerdo. Então, conforme as coisas foram piorando com o esquerdo no hospital, o clima foi ficando mais pesado no elenco do São Paulo. A gente viu um vestiário muito mais quieto, o Michel Araújo chorando antes do jogo, chorando depois do jogo, sendo ali consolado pelo Rafinha. Então, foi um baque, foram dias de orações e angústia lá no Morumbi e no CT da Barra Funda, Domi. Obrigada, Éder. Além de um bebê recém-nascido, né, o esquerdo também